Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de História do Brasil. Agora nós vamos iniciar o período que é chamado de Era Vargas, mas nós vamos dividi-lo pelo menos em 3 partes, tá? Então a primeira parte vai ser o governo provisório, a segunda o governo constitucional e a terceira o Estado Novo. Então antes, já deixa seu joinha aqui, já se inscreve no canal e deixe seu comentário sobre o que vai ficar faltando nesse vídeo ou o que você gostaria de saber que eu não comentei. Beleza? Vamos nessa então? Bom, quando a gente fala da Era Vargas completa, nós estamos falando de praticamente 15 anos, né, de governos ininterruptos, e depois nós temos ainda um Vargas democrático, depois do governo Dutra, que seria aí uma parte que fica separada, avulsa, que a gente trabalha separadamente, tá? E agora, essencialmente, nós vamos trabalhar o governo provisório. Por que a gente chama esse período de governo provisório? Porque, como vocês sabem, o Vargas não havia ganhado a eleição na República Velha, né? Ele tinha perdido a eleição para o Júlio Prestes, uma eleição que foi, como todas as outras, fraudadas, né? Teve muitas complicações ali e tal, mas que também a revolução aconteceu por conta do assassinato do João Pessoa lá na Paraíba. Então todo esse movimento de fraude eleitoral, de assassinato do seu vice na chapa presidencial, que era o João Pessoa, e também a crise de 29 levou a um grupo político se unir em torno do nome de Getúlio Vargas para vir a governar o Brasil, né? Então quando a gente fala desse grupo em torno do nome do Vargas na Revolução de 30, nós temos alguns grupos que têm concepções diferentes de Brasil, né, e de país, mas que naquele exato momento tinham um inimigo comum, que era a elite oligárquica, cafeicultora do estado de São Paulo, né? A elite que fez muito o jogo do café, da política cafeeira aqui no Brasil durante a República Velha, tá? Tanto é que essa denominação República Velha é uma denominação dada pelo próprio Vargas, ou seja, para tentar construir uma identidade de modernidade, de novo, de ruptura com o passado, quando eles chegam ao poder. Tá, mas quem são esses grupos que formaram a Revolução de 30, que vão constituir a base política do Vargas nesse período, tá? Então o primeiro grupo que está muito coeso com Vargas são as oligarquias dissidentes, ou seja, as oligarquias que estavam descontentes com a prática do dia a dia da política do café. Então, a política do Sul, por exemplo, né, a elite agrária do Sul decidiu apoiar o Vargas, né, a elite de Minas Gerais, a partir de um descontentamento na sucessão do Washington Luiz, acabou apoiando o Vargas. Grupos políticos nordestinos de elite agrária também acabaram apoiando o Vargas, tá? Então, essa elite que não coadunava, não aceitava mais a política de supremacia do café dentro do Brasil, acabou se articulando, né, essa elite latifundiária, em torno do nome do Vargas, tá? Um segundo grupo que ganhava cada vez mais protagonismo no Brasil eram os tenentes. Lembra o movimento tenentista, que é um movimento de baixa patente do exército e que foi ganhando corpo na década de 20, né? Eles tinham mais ou menos um traço, um perfil bastante claro ali de defesa de um nacionalismo, de um autoritarismo, de um Estado urbanizado, de uma política sem corrupção, de um aumento ali da participação do Estado na economia. É claro que essa política, ela não traz pra gente uma clareza ideológica, se é de esquerda ou se é de direita. Tanto é que desse movimento nós vamos ter desde comunistas como Luiz Carlos Prestes até membros do exército que vão ter afinidade com a Alemanha nazista, como o Góes Monteiro, como o Dutra, por exemplo, né? Então, o que é fato desse movimento tenentista é que esse movimento de baixo escalão do exército havia crescido dentro do exército com uma determinação, que é a do soldado cidadão. Ou seja, o soldado que tem responsabilidade com a pátria, com o seu país, né? Que quer mexer e articular a política interna para fazer o país se desenvolver, beleza? Então,
os tenentes passaram a apoiar o Getúlio Vargas, principalmente porque os tenentes eram grandes opositores da política oligárquica paulista. Só a gente lembrar, né, da Coluna Prestes, o que foi a Coluna Prestes e todos esses movimentos que aconteceram no calor da República Velha, tá? Então os tenentes estão juntos com Vargas e eles vão ser, inclusive, o braço armado do Vargas para defender a Revolução de 30 e, sobretudo, para defender o Estado que vem surgindo com Vargas, tá? Bom, um terceiro grupo que são os trabalhadores urbanos, né, que a gente pode classificar aí desde dos profissionais liberais que moram no Rio de Janeiro, que moram em São Paulo ou em outras capitais, mas também os operários, que viam no Vargas a possibilidade de conseguir um lugar no Estado brasileiro, um lugar de reconhecimento de direitos, um lugar de trazer melhores condições de vida para esse operário que crescia no Brasil lentamente. Essa camada que crescia lentamente. Então, esses operários que já eram um corpo político bastante específico, bastante pujante, principalmente por conta da política de substituição de importações que nós vamos ter durante a Primeira Guerra Mundial, agora eles decidem ganhar corpo junto com Vargas, apoiando um político que ia meio que na contramão daquilo que a República Oligárquica fazia, né? Daquilo que a República do Café fazia. Bom, e um outro grupo bastante importante também são os industriais. Ou seja, esse grupo político que também crescia quase conjuntamente na mesma proporção que os operários, né? Porque os operários seriam a antítese dos industriais aí. Os industriais decidiram apoiar o Vargas também, principalmente galgando, almejando, né, que o Estado brasileiro pudesse oferecer espaço para a indústria também. Então, não sei se vocês perceberam, mas nós temos aí vários grupos sociais em torno do mesmo nome e que, consequentemente, a hora que o Vargas assumir, ele vai ter que lidar com os interesses desses grupos que são diferentes, tá? Bom, então quando o Vargas chega ao governo, né, a junta militar deu o golpe no Washington Luiz e entregou o governo na mão do Getúlio Vargas, ele toma algumas medidas específicas e bastante claras, né? A primeira delas é suspender a Constituição de 1891 e fechar o legislativo, tanto federal, estadual como municipal. Então há todo um fechamento de regime para ele estabelecer esse novo Estado. Então nós já vemos uma característica centralista na mão do Vargas, tá? O Vargas, ele não era a primeira vez que estava governando, ele tinha uma biografia de um político tradicional. Ele chegou a ser, inclusive, ministro do Washington Luiz, né? Já tinha sido deputado federal, já tinha sido chefe de bancada do Rio Grande do Sul, né? Foi um filiado político de um político tradicional do Rio Grande do Sul, que era o Borges de Medeiros. Então, era um cara bastante conhecido politicamente, ele era um cara que sabia o funcionamento do jogo, das regras, então ele não caiu de gaiato ali naquela situação, não caiu por um acaso naquela situação, né? É um político que sabe lidar com a circunstância histórica, política e entende do funcionamento, né? Então quando ele dissolve essas assembleias estaduais, a federal e as municipais, ele evita com que a elite utilize instrumentos do Estado para fazer oposição a ele. E aí você vai dizer, poxa Cláudio, mas ele tem capacidade de fazer isso nesse exato momento? Bom, se a gente pensar todo o corpo político que está com ele, nenhum é capaz de oferecer um protagonismo em substituição da política do café. Então as oligarquias dissidentes não têm corpo político e econômico para ocupar o espaço protagonista como foi o café. Os industriais também não, porque são muito pequenos ainda. Os operários também não. E a classe média e os tenentes muito menos, tá? Então, a situação histórica propicia isso. E aí você vai falar, Cláudio, mas e os cafeicultores? Os cafeicultores, eles estavam passando por uma crise muito profunda, que era a crise de 29. Como o Brasil necessariamente vendia muito café, boa parte da proporção das suas arrecadações tributárias era feita através das exportações, né, dos tributos de exportações, então os cafeicultores vendiam pouco, né, por conta da crise de 29 e
o Estado brasileiro estava encontrando dificuldade. Então essa elite que outrora era toda pujante, que era protagonista, agora não conseguia mais transformar o seu poder econômico, porque estava ruindo, em poder político, porque esse poder político estava sentindo a falta desse poder econômico, certo? Bom, então o que o Getúlio consegue fazer? Ele consegue colocar em suas mãos todos esses agentes políticos e nenhum deles consegue ter o protagonismo, né? Nenhum deles consegue subordinar todos os outros. E aí, claro, entra em cena uma habilidade que o Vargas tem e que ele vai desenvolvendo cada vez mais conforme vai governando, que é a habilidade de governo, de conciliar interesses diferentes dentro de um mesmo governo, né? Isso aqui só foi possível por conta de uma circunstância histórica, tá? Bom, se o café está em crise, isso significa dizer que a economia brasileira está em crise. Então, o Getúlio Vargas chega em 1930, 1931, ele reconhece que o Estado brasileiro está em crise. Então, uma das primeiras medidas que ele faz é centralizar a administração, com fechamento que eu já disse político, e ele centraliza a economia, né? Evitando, por exemplo, o pagamento de dívidas. Então há uma suspensão da dívida externa brasileira, né? E isso dá mais fôlego para o Brasil, porque parte dos recursos vão ficar aqui. E ele centraliza também a conversão de moedas no Banco do Brasil. Então centraliza o câmbio brasileiro também. Isso dá mais autoridade ao Estado brasileiro nesse exato momento, né? E ele passa a enxergar a política brasileira, né, no seu todo. Então ele reconhece que o café tem um papel protagonista importantíssimo ali e passa a entender que se for deixado de escanteio o café por muito tempo, é claro que até a economia brasileira se desenvolver de novo, até criar novos produtos ou desenvolver a indústria, pode levar muito tempo, muita gente pode ficar desempregada e o seu poder, inclusive, pode ser deslegitimado. Então o que o Vargas faz? Aproveita desse enfraquecimento da elite cafeicultora e passa a utilizar nada mais, nada menos que o Convênio de Taubaté com alguns direcionamentos nacionais. Então ele nacionaliza o que era concebido como Convênio de Taubaté, certo? Então vai ficar na mão do Estado brasileiro a compra de café, só que ele diz para os cafeicultores que ele não compra nenhuma saca a mais daquilo que fica previamente determinado. Então ele evita que o Estado se endivide desnecessariamente, né? Ou seja, que o Estado se endivide para acúmulo dos cafeicultores, e é essa a grande diferença da política do café do Vargas. Então ele compra esse café, o Estado brasileiro compra esse café, armazena esse café com limite, com teto, evita que os cafeicultores produzem mais, porque se eles produzirem mais, o Getúlio falou que parava de comprar o café, né? Mantém a economia girando, os industriais continuam fabricando, os bancos continuam funcionando, as ferrovias continuam funcionando, a classe média continua tendo trabalho, certo? E esse Estado brasileiro faz a roda econômica continuar girando. Só que é claro, vai chegar num momento que o café não vai se valorizar lá fora, porque nós estamos vivendo uma crise. Certo? E a partir desse momento, o Getúlio Vargas então decide não gastar mais dinheiro com silagem e começa a queimar o café, principalmente para manter mais ou menos certa razoabilidade no preço do café também, né? Porque se você ficar colocando o café de graça no mercado, você acaba colocando o preço a zero, né? Do café. Então ele queima o café, alimenta esse preço mais ou menos do café, né, que tinha no mercado internacional, e faz o motor da economia continuar girando. Você vai falar, Cláudio, mas o Estado não estava se endividando? Não e sim, né? Não e sim por quê? Porque poderia estar se endividando porque está comprando o café, né? Mas é claro que toda a economia girando ia gerar mais tributos para o Estado brasileiro também.
Então o Estado teria mais culhão para comprar o café. E segundo ponto, a gente precisa lembrar que o Getúlio Vargas parou de pagar a dívida externa brasileira. Então isso gerava um montante maior, um poder de maleabilidade do Estado brasileiro. Beleza? Bom, com isso, ele colocou também os cafeicultores em sua mão, certo? Então ele tem vários agentes políticos em sua mão ali. Só que o que acontece? Conforme o tempo vai passando, 30, 31, né? E comecinho de 32, o Vargas não dava muitos sinais de abertura política. E isso constrangeu diretamente um grupo político de São Paulo que passou a questionar muito o Vargas. Esse grupo político era o Partido Democrático, ou os Democratas Paulistas, que pediam pela abertura política e o Vargas não fazia essa abertura política. A classe dos cafeicultores, embora tendo sido ajudada por Vargas na compra do café, ela não aceitava o poder varguista, não aceitava a chegada do Vargas ao poder. Inclusive falando de golpe de Estado que o Vargas tinha cometido, né? Então, os paulistas tradicionais não aceitaram o Vargas no poder, principalmente porque eles construíram a imagem de que o poder era um espaço propriamente deles, né? E não aceitava que novos agentes políticos pudessem participar da construção desse Estado. Então, é nesse momento que o Partido Democrático, que era, de certa forma, um pouco mais progressista que essa velha elite tradicional cafeicultora paulista, se alia a essa velha elite. Então, os democráticos se aliam a essa velha elite em São Paulo para pressionar o Vargas cada vez mais a abrir politicamente o Brasil. Você vai dizer, bom, mas e aí? E aí que entra em cena um aspecto fundamental da política varguista. O Vargas não podia fazer uma política sem o apoio das armas. A gente sabe que o militarismo, que a bala, né, que a força bélica importa muito nessa época e em vários momentos da história, né? E nessa época importa também muito. Então o Vargas tratou logo de espalhar o grupo de tenentes que ele tinha em suas mãos com apoio político por todo o Brasil. Então, o que ele fez logo nas primeiras medidas? Ele destituiu todos os governadores do Brasil todo, que muitos deles eram aliados dessa velha elite cafeicultora paulista, e substituiu boa parte desses governadores por interventores federais. Esses interventores federais nada mais são do que tenentes, né, que acabaram ocupando o espaço civil de comando e de controle desses estados para que não se insurgisse contra o Vargas. Então o Vargas foi muito habilidoso nesse sentido. Para você ter ideia, pessoal, em 33, mais ou menos, o Brasil vai ter cerca de 40 a 50 generais. 90% desses generais, 90% deles, foram todos galgados, todos conseguiram a patente de general no governo Vargas. Então veja, mesmo a elite tradicional do exército, ela estava ancorada na política da República Velha, ela estava ancorada ainda com os cafeicultores. Então quando Vargas chega, ele tem todo o trabalho também de rearticular novas forças dentro do exército para que esse exército possa defendê-lo. E o exército sendo reelaborado com esses tenentes se tornando generais ou oficiais de alta patente, eles acabam dando a proteção bélica e militar necessária para o governo provisório do Vargas e depois vai dar sustentação também para o Estado Novo. Então o que eu gostaria que vocês compreendessem é que o exército passa a ter um protagonismo muito forte no governo Vargas. Muitos daqueles tenentes acreditam mesmo que eles estão ali com responsabilidades civis e com responsabilidades cidadãs, com responsabilidades militares e que acabam protegendo, criando a carapaça do governo Vargas, certo? E numa dessas nomeações de interventores, o Vargas acaba nomeando sucessivos interventores federais em São Paulo. E isso pega muito mal para os paulistas. Imagina, os paulistas que antes eram donos, né, do Estado brasileiro, agora não eram donos nem mais do seu próprio Estado, visto que
as primeiras nomeações de interventores federais para o estado de São Paulo, logo em 1931, foram de nordestinos. E naquela época já havia toda uma ideologia construída em cima dos nordestinos de que eles eram menores que os paulistas. Lembra do espírito bandeirante construído pelos paulistas, né? Inclusive, sobre esse espírito bandeirante, tem um vídeo aqui no canal que você pode assistir sobre as estátuas dos bandeirantes. Essa ideia de que os paulistas são a última bolacha do pacote é construída essencialmente na República Velha. Então, imagina, né, essas pessoas que sempre se consideraram a última bolacha do pacote agora serem governadas por nordestinos. E isso criou um rancor muito grande dos paulistas, certo? E esses paulistas então começam a pressionar o Vargas cada vez mais para que o Vargas cedesse. Então os democratas, né, do Partido Democrático, queriam uma constituição, né, aberta, que pudesse ter uma abertura política mais descentralizada. Já aqueles tradicionais da Velha República, eles também apoiavam o Partido Democrático. Por quê? No fundo, eles tinham o mesmo inimigo, que era Vargas. Só que no fundo, essa velha elite cafeicultora, ela queria a política da República Velha, né? A Constituição de 1891, certo? Então, consequentemente, o que nós vamos ter? Deixa eu só dar um empurrãozinho aqui. Consequentemente, o que nós vamos ter aí? Nesse cenário, os paulistas pressionando cada vez mais Vargas para fazer uma abertura política. Eis que essas manifestações elas vão ganhando corpo em São Paulo, né? Elas vão ganhando corpo em São Paulo e um grupo de jovens estudantes tentam invadir um jornal tenentista em São Paulo. Invadir, fazer protesto, né? Ocupar o jornal, fazer protesto, disputar. Lembrando que os tenentes, né? Eles apoiam Getúlio Vargas. E numa dessas manifestações em frente a esse jornal, uma tentativa de ocupação desse jornal, sai um tiroteio. E esse tiroteio leva à morte de 4 jovens estudantes paulistas, que seria de sobrenome Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 jovens mortos, eles criam o símbolo, né? Criam um símbolo de luta e resistência ao governo Vargas que fica sendo chamado de MMDC, né? Que era um protesto querendo a Constituinte. Pelo menos em linhas gerais era isso, tá? E quando a morte desses estudantes, os paulistas organizados numa frente única, né? Ou seja, junto com o Partido Democrático, junto com o PRP, que era o partido tradicional da República Velha, decide articular um movimento armado contra o Vargas, né, criando a Força de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que foi articulada em torno da Polícia Militar de São Paulo. É o embrião da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí, em julho de 1932, nós temos uma insurreição paulista, tá, que leva aí a 3 meses de movimento, praticamente até outubro de 1932, onde os paulistas acabam saindo derrotados, com uma força desproporcional do Getúlio Vargas. Foi uma verdadeira guerra civil que aconteceu, com uma destruição muito grande na cidade de São Paulo. Inclusive, mais sobre esse tema, eu já tenho um vídeo no meu canal, né, falando sobre a Revolução Constitucionalista de 32, que é um feriado, inclusive, no estado de São Paulo, que é o feriado 9 de julho. E lá eu destrincho um pouco mais essas forças políticas, que você pode conferir esse vídeo, tá? E ele vai aparecer em algum lugar aqui da sua tela agora. E com isso, quando o Getúlio Vargas acalma toda essa revolta, ele pratica o que eu chamo na história da política de tapas e beijos. Tapas porque acabou com a revolta, né? Acabou totalmente, deu um exemplo militar, ou segundo Vargas, né? Deu um exemplo militar, acabou militarmente com os paulistas, mas o beijo vem por quê? Porque ele chama também os paulistas a participar da construção da nova Constituição. Então a Constituinte vem em 1933, que vai durar até 1934, com vários elementos inovadores. Você vai falar, Cláudio, mas por que ele chama os paulistas para
construir a Constituição, porque não era isso que eles queriam. Então, chamando os paulistas enfraquecidos militarmente e politicamente, legitimaria a Constituição feita pelo Vargas. Ou seja, o Vargas conseguiria, de certa forma, organizar a Constituição do jeito que quisesse ali, porque ele teria força suficiente para fazer isso, já que os paulistas não tinham força, principalmente por conta da derrota da Revolução Constitucionalista de 32. E ele, essencialmente, com os paulistas, legitimaria a Constituição. Fala assim, era a Constituição que vocês queriam? Tá aí, ela tá feita e vocês participaram, agora aceite. Né? Então, o que nós temos dentro dessa Constituição de 1934, né? Que é a Constituição, é a segunda Constituição republicana brasileira. Basicamente, pessoal, ela absorve muitas das coisas da Constituição de 1891. Né? A divisão em 3 poderes, né? O mandato de 4 anos, né? A eleição direta, certo? Então, esse é um aspecto fundamental, mas também traz algumas coisas muito diferentes e que vai, de certa forma, destruir aquela base política da elite paulista. Então, uma coisa importante é o voto secreto. Então, o voto secreto já quebra o curral eleitoral, lembra que o voto era aberto? O voto feminino, pessoal, passa a ser incluído. Então, isso também já quebra, porque já coloca em jogo um grupo político bastante expressivo, que são as mulheres, nada mais, nada menos que metade da população, certo? Traz à tona a justiça eleitoral e acaba com a comissão verificadora de poderes, lembra? A comissão da degola, que dava ainda mais sustentação aos velhos coronéis. E também traz características novas, para uma Constituição. Essa Constituição ela foi baseada na Constituição de Weimar, que é uma Constituição que foi construída pós Primeira Guerra Mundial e até a ascensão do Hitler na Alemanha. Tá? E essa Constituição brasileira de 34, que é a terceira na história do Brasil e a segunda republicana, é uma Constituição que traz, dentro dela, leis trabalhistas que passaram a ser cada vez mais efetivas, né, durante a ascensão do Vargas, porque ele tem o operariado como base política. Então, jornadas de 8 horas, férias, por exemplo, vão sendo anunciadas e essas leis trabalhistas vão sendo incorporadas na Constituição, tá? Não é agora que nós vamos falar da CLT, guarda essa informação, a CLT é só no Estado Novo, mas as leis trabalhistas vão aparecendo cada vez mais agora, de forma sistemática. Ele traz também a ideia de deputado classista. Então, por exemplo, os sindicatos teriam o direito de eleger os deputados para estarem dentro da Assembleia Legislativa. Isso é importante, né? Então, tanto os operários poderiam fazer isso, como também os industriais poderiam ter também os seus deputados classistas. Ele cria o Ministério do Trabalho, dando toda uma atenção mais especial para os trabalhadores, especificamente. Ele já coloca o Estado brasileiro como mediador da relação entre operário e industrial, e os industriais vão aceitando isso de certa forma, porque, embora muitas das vezes essas leis trabalhistas acabem provocando uma diminuição do lucro, poderia acabar uma diminuição do lucro desses industriais, mas é no governo Vargas que esses industriais vão ganhando espaço, né? Então, beleza, se eles estão ganhando espaço, se eles estão angariando mais riqueza, cabe ainda no orçamento, vamos dizer assim, esses direitos. E é válido a gente sempre pensar que esses direitos trabalhistas, eles sempre são para a classe urbana. A classe rural, os camponeses, por exemplo, ficaram praticamente sem direitos, beleza? Por isso que o trabalhador urbano tem essa paixão e essa esperança em cima do Vargas, que foi também construída toda uma ideologia em cima. Nós vamos falar disso mais pra frente, sabe? Sobre o trabalhismo, por exemplo. Tá? Toda uma legislação eleitoral, né? Quando eu falei das mulheres, é bom que a gente se lembre também que as mulheres podiam votar, elas vão votar, né, para deputados, para o legislativo, mas elas não vão chegar a votar para presidente durante a era Vargas. Porque quando elas iam votar pela primeira vez, que era em 37, para presidente da República, o Vargas deu um golpe de Estado, certo? E elas vão votar só pela primeira vez para presidente em 1945.
Beleza? Então a criação dos sindicatos também e o sindicato único, esse é um ponto importante, ou seja, um sindicato que representa toda uma categoria e esse sindicato precisava seguir regras do Estado. Então aqueles sindicatos que faziam muita greve, que tinham um desvínculo com o Estado, ele era podado. Então veja, existe um paternalismo em cima desse sindicato, uma proteção do Estado em cima desse sindicato, evitando a autonomia desse sindicato também. Então é um controle. Por isso que é um misto, né, que a gente vê aí. O Vargas é um misto de progresso com conservadorismo. Ao mesmo tempo que ele dá atenção para os trabalhadores, ele evita que esses trabalhadores sejam autônomos. Tá? Nós temos aí projetos de nacionalização de empresas estatais, então há um projeto de nacionalização econômica, coisa que o Brasil não tinha tido ainda. Então, a partir de agora, nós temos um projeto, inclusive, de tentativa de industrialização do Brasil, coisa que antes nós só tivemos 2 surtos industriais. Tá? E com um dispositivo provisório, dispositivo transitório dentro da Constituição, ou seja, dispositivo que só ia servir para aquele momento, estava a eleição indireta para o primeiro presidente da República dessa Constituição. Então, ao invés de a Constituinte ser aberta para todo mundo, né, a Constituinte falar, ó, agora nós vamos ter uma eleição aberta para que se vote o presidente da República, todos os cidadãos brasileiros, não. Ficou verificado um conluio, um acordo entre os deputados de que o primeiro presidente do Brasil ia ser eleito pelos próprios deputados. E aí então entra em cena o Vargas. E o Vargas vai ser eleito de forma indireta, né, aí, e vai ser o primeiro presidente da Constituição de 34. E aí então tem esse início, o que a gente chama de governo constitucional do Vargas. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, faz um comentário do que ficou faltando aqui, se inscreve no canal e a gente se vê. Próxima aula, era Vargas ainda, período constitucional.